ou adormecer, ou esquecer a projeção posteriormente. Logo, é importante manter o tempo de preparo o mais curto possível de forma que ele não seja uma tarefa mental exaustiva. Uma coisa que o novato tem em abundância é entusiasmo. Entusiasmo é energia mental pura. O método do cordão, mais a compreensão de como ele funciona, faz melhor uso desse recurso energético e melhora vastamente a taxa de sucesso. Tendo a sensação do cordão. Prenda um pedaço de fita, barbante ou cordão no tecto em cima de você. Tenha-o pendurado dentro do alcance dos braços de forma que você possa estender as mãos e tocá-lo. Toque-o frequentemente, até que você fique acostumado com onde ele está em sua mente. Essa fita é apenas uma ajuda táctil. Sendo capaz de estender as mãos e tocar a fita, você se acostuma às coordenadas espaciais de onde o cordão imaginário invisível está. Isto cresce na sua mente como uma forma de pensamento, tornando mais fácil para que você se imagine entendendo as mãos e subindo o cordão com suas mãos imaginárias. Nota: você não tem que visualizar realmente, ou ver, o cordão em qualquer momento, apenas saber onde ele deve estar. Esse método não utiliza absolutamente nenhuma visualização. Estendendo as mãos e pendurando-se neste cordão imaginário invisível com suas mãos imaginárias, desloca o ponto de consciência induzido da percepção corporal para fora do corpo, com uma forte ação natural que coloca a pressão direta em um ponto do corpo astral. Chakra ativo. Um ponto importante: se por acaso você tiver mais atividade no seu chakra da testa, ao invés de no seu chakra cardíaco, que é um caso às vezes, mova a posição do seu cordão imaginário de forma que seus braços estariam em um ângulo de 45 graus sobre a sua cabeça. Se você utilizar a fita como ajuda visual, mova-a de forma que ela esteja pendurada sobre a sua cabeça, ao invés de estar sobre seu peito. Mudando o ângulo do cordão, desloca o ponto de aplicação da pressão que você está exercendo no corpo astral para a área do chakra mais ativo e lhe dá melhores resultados. Em qualquer caso, posicione o ângulo do cordão na atitude mais natural e fácil de imaginar para você. É importante que o ângulo e a posição do cordão imaginário pareça natural. Experimente com esse ângulo até que ele pareça certo para você. 24. Você está pronto para fazer a projeção. Todos os exercícios nas partes anteriores desta série são o treinamento necessário para a projeção. Eles não são, entretanto, todos necessários, em si mesmos, para o processo de projeção. Se você fizer todos os exercícios de relaxamento, de tranquilidade mental, de queda mental, de abertura de chakras e obtenção de energia durante a verdadeira projeção, você pode usar o seu suprimento de energia mental. Isso pode causar exaustão mental e você pode encontrar-se com pouca energia e força de vontade para a saída importante. Volta. Todos os exercícios devem ser feitos separadamente da projeção em si. Eles são exercícios de treinamento e desenvolvimento, com o propósito de melhorar o controle sobre o corpo e a mente e aumentar o fluxo de energia através dos chakras. Isso é como fazer ginástica como parte do treinamento para futebol. Você realmente não usa esses exercícios para jogar futebol, eles apenas melhoram a sua saúde e força de forma que você seja capaz de jogar futebol eficientemente. Faça os exercícios de treinamento separadamente a não ser que você esteja tentando uma projeção avançada em tempo real. Então ainda é necessário passar por todo o procedimento e ativar todos os chakras antes da verdadeira projeção. A parte mais importante para aprender a projeção é fazer com que o seu corpo astral se separe do físico enquanto você está totalmente consciente.
Quanto mais cedo você conseguir uma projeção totalmente consciente, melhor. De outra forma, você pode eventualmente desistir de tudo por achar difícil demais. Logo, eu sugiro fortemente a todos os novatos que se concentrem na maneira mais simples e mais efetiva de conseguir uma projeção consciente. Uma vez que você possua algumas experiências de projeção, você pode tentar alguns tipos de projeção mais avançadas e, consequentemente, mais difíceis. Fazendo os exercícios de treinamento, você aprendeu a relaxar o corpo, a limpar a mente e a se concentrar. Você começou a desenvolver a PCM, Percepção Corporal Móvel, e aprendeu como usar a PCM, ESP. Usando suas mãos imaginárias para realizar certas tarefas dentro e fora de seu corpo. Você também começou a despertar e desenvolver os seus chakras de forma que o fluxo de energia está mais forte e você, esperançosamente, passou algum tempo se acostumando a estar em transe. Essas habilidades prepararam o seu corpo e mente para a projeção. Quando fazer os exercícios. Embora os exercícios, em si mesmos, não sejam todos utilizados durante a sequência de projeção, eles ainda precisam ser feitos regularmente a fim de desenvolver as habilidades necessárias e os níveis de energia para a projeção consciente. Eu sugiro que os exercícios de relaxamento, concentração e tranquilização da mente sejam feitos diariamente. Use as suas mãos imaginárias com esses exercícios. O trabalho de energia com os chakras e os outros exercícios devem ser feitos pelo menos uma vez por semana para serem efetivos. Se você quiser fazê-los mais frequentemente, tudo bem, apenas não se canse demais. Sua sequência de projeção. É difícil especificar uma sequência de projeção universal, já que todos têm níveis diferentes de competência e habilidade natural. Por este motivo eu dou uma sequência de projeção mais flexível e eu sugiro que você crie um método de projeção que se adapte às suas próprias necessidades e nível de habilidade. Tenha em mente o velho ditado: o que funciona, funciona. Modifique a sua sequência até que você descubra aquilo que é certo para você, aquilo que é mais fácil e mais eficiente. Primeiramente, aqui está a sequência completa para a projeção avançada em tempo real. A sequência completa. 1. Faça os exercícios de relaxamento completamente. 2. Limpe a mente utilizando a percepção da respiração. 3. Entre no estado de transe usando o método de queda mental. 4. Obtenha energia e abra todos os chakras. 5. Puxe-se para fora com um cordão imaginário. 25. Nota: a ordem dos passos 3 e 4 pode ser trocada para se adequar, ESP. Faça o trabalho de energia antes, ou após, entrar em transe. O trabalho com energia e com os chakras é mais efetivo quando feito em transe, mas algumas pessoas têm problemas para entrar nesse estado. Fazendo o trabalho energético primeiro irá usualmente ajudar a trazer o estado de transe. Nota: se você ainda tiver problemas para entrar em transe, use o método de subida no cordão no passo 3 ao invés do exercício de queda mental, até que você esteja em transe. Então pare a subida no cordão e faça o trabalho com energia antes de continuar com a projeção, ESP. Usar o cordão no passo 3 irá forçar o seu corpo para o estado de transe. Como utilizar o cordão? Este é um método de projeção completo em si, se você tiver bons poderes de concentração. Eu sugiro que novatos se concentrem unicamente neste método até que tenham mais experiência. Esse método de projeção irá lhe dar uma projeção astral normal. A duração desta projeção, em tempo real, irá depender do nível de desenvolvimento dos chakras e do fluxo de energia que você obteve.
Faça o exercício de relaxamento completamente, até que esteja completamente relaxado. Isto deve levar apenas poucos minutos, não ultrapasse esse tempo. 2. Estenda suas mãos imaginárias e puxe-se, mão sobre mão, para cima do cordão forte, imaginário, invisível pendurado sobre você. Tente e imagine a sensação de um forte, grosso, cordão em suas mãos. Não tente visualizar esse cordão. Eu quero que você imagine que você está estendendo as mãos e subindo nesse cordão em completa escuridão, assim você não consegue vê-lo absolutamente, você apenas sabe onde ele está e pode imaginar a sensação dele. A visualização gasta energia mental valiosa que pode ser melhor aproveitada para exercer pressão direta no corpo astral. Você sentirá uma ligeira sensação de tonteira, atordoamento, dentro de você conforme você faz isso, especificamente na parte superior do seu tronco. Isto é causado pela pressão dinâmica exercida no corpo astral. A sensação de tonteira vem da libertação do corpo astral. Essa sensação de vertigem irá se intensificar quanto mais você puxe o cordão. Nota muito importante: essa sensação de tonteira e quaisquer sensações de pressão ou vertigem, etc., causadas pela sua ação mental de se puxar no cordão, devem ser cuidadosamente percebidas por você. Aprenda a ação mental exata que você está executando para causar essa vertigem. Você terá que treinar a sua ação de subida mental para causar essa sensação. Então, as primeiras vezes que você tentar esse método do cordão, concentre-se em descobrir a ação mental correta para fazer isso. Uma vez que você aprenda o que você está fazendo para causar isso, e possa recriar isso à vontade, você estará realmente começando a chegar a algum lugar. Nota muito importante: ignore todas as sensações que sentir durante a projeção, ou isso irá distraí-lo, quebrar a sua concentração, e arruinar as suas chances para a projeção. Concentre-se no simples ato de subir no seu cordão, a total exclusão de tudo mais. Coloque tudo o que tiver nessa ação única, mas não fique tenso, deve ser tudo mental. 3. Continue subindo, mão sobre mão, sempre para cima, e você sentirá a sensação de peso surgir em você. A pressão que você está exercendo no seu corpo astral irá forçá-lo ao estado de transe. Ignore isso quando acontecer e concentre-se no que você está fazendo. 4. Continue subindo e você sentirá seus chakras abrirem em resposta à pressão, não pare. 5. Em seguida você sentirá as vibrações começarem, todo o seu corpo parecerá estar vibrando e você se sentirá paralisado. Concentre-se com um único pensamento: subir no cordão, não pare. 6. Em seguida você irá se sentir libertando-se de seu corpo. Você sairá de seu corpo na direção do seu cordão imaginário e estará pairando sobre seu corpo. Você estará livre, enfim. Nota: não se permita perder a concentração quando as vibrações começarem. Elas são o efeito natural causado pela energia fluindo através de todos os chakras, principais e secundários, de seu corpo. Se você realmente se encontrar sendo distraído por isso, gaste mais tempo e esforço fazendo os exercícios de concentração até que você supere este problema. Nota: se você não dominou o uso de suas mãos imaginárias para o relaxamento, para a obtenção de energia e para o trabalho com os chakras, você pode ter dificuldade em usá-las para subir no cordão. Isso não significa que você tem que ser capaz de abrir seus chakras suficientemente para fazer a projeção usando esse método. Você não tem, apenas ajuda se você puder. Esse método é muito direto. Ele reduz drasticamente o tempo necessário para fazer a projeção.
Uma vez que você comece a utilizar esse método com determinação, você entrará em transe, seus chakras irão se abrir, as vibrações vão. 26. Começar e você conseguirá a projeção muito rapidamente. A velocidade desse método pode assustar você, na primeira vez que você o tentar. Tudo vai parecer acontecer rápido demais. Embora você vá se acostumar com isso, e apreciará ter bastante energia mental para utilizar durante a projeção. Se seus poderes de concentração forem bons, você tem uma chance melhor de sair de seu corpo com esse método do que com qualquer outro, mesmo se você não dominou o relaxamento profundo e as habilidades do transe. O que é necessário, além da habilidade de se concentrar, é a habilidade de realizar fortes ações mentais, sem qualquer ação muscular correspondente. ESP. Você tem que ser capaz de separar ações físicas e mentais. Se você tiver algum problema com qualquer parte do método do cordão, analise-o, descubra a área do problema, então volte e concentre-se nos exercícios de treinamento relacionados até que você supere o problema. Uma variação do método do cordão. Uma boa variação para a técnica simples do cordão é fazer toda a sequência de exercícios e de trabalho de energia com os chakras primeiro, porém separada da verdadeira projeção. Faça a sequência completa, mas não feche seus chakras. Levante-se e dê um intervalo, fique confortável, tome um drink, étique. Então retorne para sua cama/cadeira, passe alguns minutos relaxando e então vá diretamente para o seu cordão. Isso irá aumentar a quantidade de energia disponível durante a projeção. A mecânica de funcionamento do cordão. O cordão é um método de projeção mais dinâmico de que se tem notícia e pode eliminar a necessidade de se fazer qualquer outra coisa, uma vez que ele é assimilado. Permita-me explicar um pouco mais da mecânica do que realmente acontece quando você usa o método do cordão, dividindo em partes. Limpando a mente. A ação mental de subir no cordão limpa e ocupa totalmente a mente. A atividade das ondas cerebrais. Limpando a mente e exercendo pressão dinâmica, em um único ponto, no corpo astral, força a redução da atividade das ondas cerebrais. Relaxamento profundo. Reduzindo a atividade das ondas cerebrais força o corpo para um nível de relaxamento profundo. Estado de transe. Aplicando pressão dinâmica no corpo astral, enquanto o corpo físico está profundamente relaxado, e a atividade das ondas cerebrais está em um nível baixo, força a mente e o corpo para o estado de transe. Os chakras. Aplicando pressão dinâmica no corpo astral, enquanto se está em transe, força o corpo energético a se expandir e os chakras a se abrirem. Vibrações. Exercendo pressão dinâmica no corpo astral enquanto o corpo energético está no seu estado expandido e os chakras estão abertos faz com que a energia flua através dos 300 chakras excedentes no corpo e causa o estado vibracional. Separação. Exercendo pressão dinâmica no corpo astral enquanto o corpo energético está no seu estado vibracional expandido, faz com que o corpo astral se separe do físico. Nota: se você exercer pressão suficiente no corpo astral, durante a fase final da sequência de projeção, a saída, ela irá eliminar o reflexo de projeção completamente. Isto força uma separação manual dos corpos astral/físico. Isto significa que, ao invés de saída involuntária de seu corpo via reflexo de projeção, no clímax da projeção, e terminar ficando na frente de sua cama, etc., você sairá do seu corpo na direção que você está se puxando no cordão. Quanto tempo isso tudo leva? Todo o processo de projeção pode ser feito em menos de 15 minutos, eu consigo fazê-lo em menos de 5 minutos. A velocidade do método permite que você use toda a sua energia disponível de uma vez.
Se você não conseguir sair nos primeiros 15 minutos, eu duvido que você conseguirá durante esta tentativa. Se este for o caso, se levante e dê um intervalo e tente novamente mais tarde, ou durma um pouco. O uso do método do cordão, literalmente, me surpreendeu com sua facilidade e simplicidade a primeira vez que eu o tentei. Ele diminuiu meu tempo usual de projeção, 30 minutos, desde o início, para cerca de 5 minutos, para uma projeção astral normal. Embora eu continue usando a sequência completa quando eu faço uma projeção em tempo real. A minha análise da mecânica desse processo vem do meu próprio uso do método do cordão e da observação cuidadosa do que estava acontecendo com meu corpo durante a separação. 27. Minha primeira projeção com o método do cordão. Aqui está um registro da primeira vez que eu tentei o método do cordão, enquanto eu estava desenvolvendo como uma teoria viável. Eu deitei na minha cama, eu estava pensando na minha nova teoria. Eu estava trabalhando em uma técnica de projeção que pessoas cegas pudessem utilizar. Uma técnica que não necessitasse de qualquer visualização. Eu tive a ideia de usar o sentido do tacto para exercer pressão no corpo astral, imaginação táctil, porque este sentido é muito desenvolvido em pessoas cegas. Eu deitei lá por alguns minutos, desenvolvendo-a em minha mente, enquanto eu geralmente relaxava e me preparava para dormir. Então eu decidi tentá-la, para ver se era prática. Nota: eu não fiz quaisquer exercícios usuais, de relaxamento, tranquilização mental ou de energia com os chakras. Eu queria apenas ver se poderia exercer pressão no meu corpo astral com esse método. Eu estendi minhas mãos imaginárias e comecei a subir o cordão, mão sobre mão. Eu senti imediatamente uma sensação de vertigem em meu estômago e na parte superior do tronco e uma sensação de tonteira dentro de meus ossos, como um formigamento dentro de meus braços e pernas. Eu calei minha mente, interrompi todos os pensamentos, e concentrei minha vontade na ação de subida. Eu podia sentir a pressão enorme que estava aplicando no meu corpo astral, minha cabeça e tronco astral estavam começando a flutuar livres, tentando subir o cordão, seguindo a linha de pressão que eu estava criando. Continuei subindo, eu senti minhas ondas cerebrais caírem para o estado alfa e a sensação de peso surgiu sobre mim conforme eu entrei em transe. Eu continuei subindo e o transe se aprofundou, meu corpo estava paralisado naquele momento. Continuei subindo, meus chakras se abriram e as vibrações começaram. Eu estava espantado, eu estava fazendo aquilo por apenas alguns minutos. Eu continuei subindo e logo meu corpo astral se separou do físico. Aquela foi completamente diferente de qualquer outra projeção que eu já tinha feito. O reflexo da projeção não parecia ter tido tempo para se manifestar e me projectar para fora de meu corpo. Eu, literalmente, me puxei para fora de mim mesmo. Eu flutuei sobre meu corpo físico, continuei consciente de mim mesmo na cama. Eu fui atravessar a parede para o sofá, onde havia mais luz, porque estava muito escuro no meu quarto. De repente eu estava em um mundo estranho. Em que raio de lugar estou? Eu pensei. Havia muito pouca luz e uma neblina úmida por toda a minha volta. Havia uma grande construção na minha frente com um antigo telhado de sapé. Ao meu lado estava uma velha cerca de grades feita de madeira bruta rachada. Eu encostei na grade e pensei sobre tudo aquilo. Eu olhei de novo para a casa e vi o reflexo de água. Havia um lago no outro lado da casa. Aquilo não fazia qualquer sentido para mim e eu estava ficando chateado, então eu tentei ir para outro domínio nos planos astrais. Eu olhei para minha mão, isso geralmente funciona.
Ela estava branca e pálida e parecia irreal. Ela começou a derreter rapidamente, como gelo sob uma tocha de fogo. Meus dedos logo eram torcos e então a minha mão derreteu e meu braço também. Eu tentei refazê-lo. Ele cresceu de volta porque eu me concentrei na visualização do como ele deveria se parecer, mas começou a derreter novamente assim que eu parei de me concentrar. Então eu percebi por que esse cenário era tão familiar para mim. Eu estava em um quadro. Eu tenho um grande quadro pendurado na parede do meu quarto, na exata posição onde eu tinha tentado passar através da parede. Esse quadro tinha uma casa antiga com telhado de sapé e uma cerca de madeira em volta. Há um lago atrás dela e está bem cedo, quando o sol está apenas começando a iluminar as coisas. Não havia dúvida sobre isso, eu estava no meu quadro. Eu tive o suficiente disso, estava muito escuro para apreciar a projeção, ou para fazer qualquer coisa. Eu me concentrei no meu corpo físico, que eu ainda podia sentir. Eu me concentrei a fim de mover minha boca e olhos e isso logo me trouxe de volta para o meu corpo físico. Eu sentei na cama e pensei sobre aquilo enquanto eu registrava os resultados da minha experiência. Relaxando novamente, eu tentei subir o cordão de novo. Dentro de alguns minutos eu estava de volta, fora do meu corpo. Isso é ótimo, eu pensei. Eu pairei sobre meu corpo e olhei a sala. Lá, no escuro estava o quadro na parede, aquele no qual eu entrei por acidente. Eu fui em direção a ele novamente, apenas para ver se aconteceria de novo. Conforme eu cheguei mais perto, ele ficou maior e maior, e eu parecia encolher para dentro dele. Ao invés de passar através dele, eu pareci mover-me para dentro dele e lá estava eu novamente naquele mundo úmido, pouco iluminado, com a casa antiga e a cerca. Tudo parecia real sobre ele, a cerca parecia feita de madeira e mesmo o ar cheirava diferente, ele tinha um cheiro de pântano como uma fazenda. Deixando o quadro novamente e retornando ao meu corpo, eu escrevi tudo de novo no meu caderno. Eu deitei lá, a maior parte da noite, pensando sobre o que tinha acontecido, pensando nas implicações de tudo aquilo, o que tudo aquilo significava. 28. Foi assim que eu descobri a projeção em realidade virtual ou PRV. Esta técnica está, no momento, na sua infância e é apenas um método grosseiro de criar um mundo personalizado. Embora eu planeje fazer mais algumas experiências com ela em um futuro próximo, a fim de depurá-la. Lembrando de tudo. Um dos maiores problemas com qualquer tipo de experiência fora do corpo é se lembrar de tudo quando você acorda. Aqui está o que você pode fazer sobre esse esquecimento. Logo que você acordar, sente-se na cama e puxe aquelas lembranças de volta. Sente-se e pense muito. Passe alguns minutos quieto toda manhã para fazer isso. Isso irá treinar a sua memória de sonhos. Durante esse tempo quieto, pesquise frases-chave através da sua mente até que você se lembre de algo. Diga coisas como: eu olhei no meu relógio eu olhei para minhas mãos eu estava andando, eu estava falando com, eu estava indo para, eu estava sobre, eu estava voando sobre, eu estava comendo bebendo eu estava dentro de eu estava com. Esses são exemplos de frases que podem levá-lo a um fragmento da memória de sonho no qual você pode se prender. Faça mais algumas frases que se apliquem a você mesmo. Pode parecer que não há nada em sua mente para relembrar, mas tente bastante e ponha algum esforço real nisso. Elas, as lembranças, estão lá, você tem apenas que alcançar e localizá-las. Uma vez que você se prenda a um fragmento de memória, mais pode ser localizado e mais.
Você se surpreenderá com quanto você pode se lembrar desta forma. É importante escrever essas lembranças logo que se lembre delas. Mesmo se você tiver que fazer isso várias vezes durante a noite. Elas podem parecer vívidas e inesquecíveis naquela hora, mas lembranças astrais ou de sonho vão desaparecer em alguns segundos se você não registrá-las. Apenas escreva algumas palavras-chave e você pode preencher as lacunas mais tarde. Com prática, esse registro pode ser dispensado conforme sua lembrança astral se desenvolva. Preso. Algumas pessoas podem descobrir que estão presas a alguma parte de seus corpos durante a projeção. Elas podem ficar livres de seus corpos, mas estarem presas na área de suas cabeças ou estômagos. Se isso acontecer, exercer pressão demais por puxar-se no cordão pode causar alguma dor física e desconforto. Existem dois motivos possíveis para isso. Se você estiver preso no meio da área do estômago, pode ser relacionado à dieta. ESP. Uma proteína pesada ou uma refeição com carne pode causar isso. Remédio. Faça uma refeição leve, coma bastante, mas coma peixe ou carne branca ao invés de carne vermelha, e evite gorduras, óleos, nozes e queijo. Se você estiver preso pela cabeça, ou alguma outra parte, isso é um sinal de um chakra inativo, possivelmente causado por um bloqueio de energia. Remédio. Concentre-se em abrir esse chakra fechado durante os exercícios com energia. Se isso acontecer durante a sua sequência de projeção, pare tudo e abra aquele chakra, você estará em transe e então será mais fácil. Uma vez que você tiver feito algum trabalho nele, tente puxar-se no cordão de novo. Mais sobre o cordão. O cordão é uma técnica de projeção muito eficiente, mas ela ainda tem que ser aprendida para ser efetiva. Eu gostaria de elaborar alguns pontos sobre a técnica, inspirado pelo retorno que recebi até agora. Não há nenhuma visualização requerida, absolutamente, na técnica do cordão. É tudo imaginação táctil. Isso significa que você não tem que se ver fazendo isso. ESP. Para subir o cordão, a ação mental correta é exercitar a ação de subida em sua mente. Esse exercício mental é a técnica do cordão. Você precisa mentalmente ranger os dentes e esforçar-se com a ação ESP. Você tem que colocar esforço mental máximo nela, como se você estivesse realmente subindo um cordão, mas sem permitir que seus músculos tomem parte nisso. É tudo mental. Não deve ser permitido que seu corpo responda. Você também precisa sentir que é muito forte, cheio de energia e que poderia subir num cordão desses a noite toda. Você descobrirá que uma certa forma de manter o foco de sua mente, enquanto você sobe, irá exercer mais pressão no seu corpo astral do que outra. É muito importante que você perceba qual é ela e aprenda como aplicá-la. Isso irá. 29. Sintonizar a sua ação de subida para o efeito máximo. Quando você conseguir o foco mental certo para a ação, você sentirá uma sensação correspondente de tonteira/queda no seu plexo solar. Para utilizar o método do cordão com sucesso, é extremamente importante tomar uma decisão firme de fazê-lo. Essa confiança é muito importante para o sucesso. Um esforço de fazer ou morrer é necessário. Isso focaliza toda a sua energia mental em um único ponto, para um único propósito, para sair de seu corpo. Muitas pessoas têm me enviado respostas, por e-mail, de histórias de sucesso. Em todos os casos, elas têm praticado o método do cordão quando elas de repente decidiram dar-lhe uma chance, realmente fazê-lo.
Essa confiança no sucesso significa a diferença entre realmente sair, experiência fora do corpo, e experimentar vários níveis de relaxamento induzidos pelo cordão, transe, paralisia, atividade dos chakras, etc. Eu não posso dar ênfase o suficiente para a importância dessa confiança para a experiência fora do corpo induzida pelo método do cordão. Enquanto estiver usando o método do cordão, ignore completamente todas as sensações físicas e quaisquer ruídos que ouvir. Se você reagir a uma sensação, de qualquer forma, você perderá o foco da sua energia mental e diluirá seu esforço consideravelmente. Todo o trabalho de chakra/energia e os outros exercícios nas partes 3 e 4 têm o objetivo de estimular o fluxo de energia no seu corpo e aumentar a concentração, força de vontade e controle mental. Aumentando o fluxo de energia durante a projeção e controlando melhor a sua mente, a duração da projeção em tempo real é aumentada. Também é mais fácil sair. Você pode pular todos os exercícios completamente e concentrar-se apenas em aprender o método do cordão. Todos têm níveis diferentes de competência, habilidade natural e fluxo de energia. Algumas pessoas precisam de muito treinamento a fim de ter uma experiência fora do corpo, outras não. Algumas pessoas vão preferir aprender o método do cordão fazendo-o, ao invés de treinar para ele. Se o seu objetivo é apenas ter uma experiência fora do corpo consciente, de qualquer tipo, o uso simples do método do cordão abaixo é a sua melhor opção. Uso simples do método do cordão. Algumas pessoas têm a impressão que o método do cordão é muito complicado. Possivelmente isso foi devido à explicação detalhada que eu dei sobre a mecânica do método do cordão na parte 5, ESP. Como ele funciona. O método do cordão é a técnica de projeção mais simples de que se tem notícia. Tudo o que é necessário para usar o método do cordão na sua forma mais simples são esses 2 passos. Vá para a cama, ou sente em sua cadeira, relaxe profundamente, como você normalmente faria antes de dormir. Comece a subir o cordão. Isso é tudo que existe para o uso simples do método do cordão. Por não haver exercícios que consomem tempo ou exercícios de relaxamento complicados envolvidos, o uso simples do método do cordão tem muitas vantagens. Ele lhe permite concentrar todos os seus recursos mentais nele. Em muitos casos isso é tudo que é necessário para lhe dar a sua primeira experiência fora do corpo consciente. Devido ao fato de o uso simples do método do cordão ser menos complexo, você irá se descobrir tentando a projeção mais frequentemente, mesmo quando você estiver cansado. Uma das melhores oportunidades para tentar, e não puder ser chateado com alguma coisa complicada. A maior frequência das suas tentativas de projeção lhe darão mais prática com o cordão e consequentemente a técnica será dominada mais cedo. Recordação do sonho lúcido. Eu tenho tido muitos relatos ótimos de sonhos vívidos e atividade de sonho lúcido aumentada de pessoas fazendo os exercícios de treinamento de energia/chakras. Isso está acontecendo muito frequentemente para ser apenas coincidência. O trabalho com energia/chakras aumenta o nível de energia fluindo para o corpo energético, aumenta a consciência, a memória do sonho, e do estado experiência fora do corpo. É uma vergonha desperdiçar toda esta energia em sonhos descontrolados, então eu sugiro que o sonho lúcido seja usado como um objetivo secundário. Isso lhe dará a experiência fora do corpo mais cedo, na forma de um sonho lúcido, e ajudará a manter o seu interesse alto até que você aprenda a fazer a saída consciente. Sonhando consciente. 30. Para ficar lúcido em um sonho você precisa se programar com um artifício para fazê-lo compreender quando está sonhando, a fim de tomar controle sobre o sonho, ESP. Ficar lúcido.
A melhor maneira de fazer isso é adquirir o hábito de fazer verificações frequentes da realidade durante a sua vida diária. Verificação da realidade. Uma verificação da realidade é quando você para o que está fazendo e checa o nível de realidade da situação. Isto é fácil de fazer. Toda vez que você fizer uma verificação da realidade, pergunte a você mesmo: essa é uma situação normal? Há algo estranho nela? Eu posso voar? Tente flutuar para cima no ar. Tente fechar os olhos. Essa é uma tentativa inviável, já que você não consegue fechar os olhos na forma astral. Nota: essa verificação da realidade deve tornar-se habitual para ser efetiva. Quando você fizer uma verificação da realidade durante um sonho, você compreenderá que está sonhando e que pode tomar o controle do sonho. É importante então afirmar para você mesmo que você vai se lembrar de tudo. Diga a você mesmo várias vezes: eu vou lembrar disso quando acordar. O artifício para o sonho lúcido. A chave para o sucesso com a verificação da realidade é ter um bom artifício para ela. Isso deve ser algo que você faria normalmente várias vezes no dia. Pode ser qualquer tipo de ação habitual, mas aqui estão algumas ideias. Tempo. Toda vez que você olhar para o relógio, faça uma verificação da realidade. O relógio digital é uma boa ajuda. Ajuste o relógio para fazer um bip de hora em hora. Quando ele bipar, faça uma verificação da realidade. O relógio de pulso, bipando de hora em hora, é o mais eficiente. Mãos. Toda vez que você perceber suas mãos, faça uma verificação da realidade. Fumo. Se você fuma, toda vez que fumar um cigarro, faça uma verificação da realidade. Você irá usualmente descobrir, se pegando um cigarro durante o curso de um sonho, se você é um fumante habitual. Nota: leva tempo para tornar o seu artifício habitual, usualmente algumas semanas. Também ajuda a fazer algumas afirmações antes de ir dormir, exemplo: eu vou lembrar de olhar para o meu relógio. Quando você ficar consciente em um sonho lúcido, você já deve estar em um plano de sonho comum. Se você quiser mudar isso para uma projeção em tempo real, tente e fique consciente de seu corpo físico. Se você puder senti-lo, você pode ser capaz de retornar a uma localização temporal próxima dele. Isso é difícil, entretanto, pode terminar a experiência completamente, forçando um retorno para o estado de alerta. Eu sugiro que você aprecie o sonho lúcido pelo que ele é. Planos de sonho comuns são lugares muito coloridos e geralmente muito divertidos. Você verá todos os tipos de coisas estranhas e maravilhosas lá e terá todos os tipos de aventuras. Nota: para melhorar a sua memória do sonho lúcido, não se esqueça de se lembrar constantemente, durante o sonho, de relembrar tudo, mudando a localização de sua realidade. Se você não gostar do plano de sonho em que estiver, ou estiver numa experiência fora do corpo em tempo real e quiser entrar em um plano de sonho, aqui estão algumas maneiras de fazer isso. Olhe fixamente para suas mãos e observe-as derreter. Isso vale a pena ser feito apenas para ver os fenômenos de derretimento. Gire em volta de si mesmo até que você fique desorientado. Visualize um lugar onde gostaria de estar. Viagem instantânea. Isso irá geralmente movê-lo para um plano de sonho similar àquele visualizado. Voe diretamente para cima, o mais rápido que puder. Se isso falhar em deslocar a localização de sua realidade, pelo menos você experimentará voo espacial. 31.
Voe para longe rápido, próximo à superfície, até que você encontre um lugar que goste. A mancha visual causada pela velocidade irá causar uma mudança de realidade. Ande para dentro de um espelho, foto ou pintura. Isto é o mesmo que projeção em realidade virtual. Todas essas técnicas enganam o subconsciente, através da desorientação, para que ele lhe mova para outra realidade. A forma astral em movimento. Muitas pessoas têm problemas de movimentação nas suas primeiras projeções. Simplesmente atravessar uma sala na direção correta pode ser um grande feito. Essa falta de controle é simplesmente porque elas não estão familiarizadas com a forma astral. É como estar em gravidade zero. Você tem que aprender a se movimentar novamente. Quando você faz projeção em tempo real, você é apenas um ponto de consciência com uma casca de matéria etérea pobremente construída envolvendo-o. A movimentação é obtida com pensamento, não com músculos. Momentum astral. Há um tipo de momentum na forma astral que causa a maioria dos problemas. Isso faz com que você continue a se mover por um instante, após você decidir parar. Isso pode levá-lo através de uma parede ou telhado, etc. Esse ímpeto é causado pelo pensamento que você usou para causar o movimento. Se ele for forte demais, ou muito prolongado para a ação, você se moverá rápido ou longe demais. Só a prática lhe ensina como se mover com qualquer grau de graça e precisão. É realmente um processo um tanto cômico, aprender a movimentação astral. Eu me lembro de quando aprendi a me movimentar em minha cidade natal, na minha juventude. Eu comecei tentando navegar pela minha casa, usualmente terminando preso no teto, por um momento. Então eu descia a minha rua, tentando ganhar velocidade e descolar como um avião. Eu ficava acima do chão por uns instantes, mas nem sempre conseguia desviar dos tectos das casas à minha volta. Eu acabava frequentemente flutuando sem querer para dentro de casas estranhas, andando como um bêbado em gravidade zero. Eu parecia estar eternamente pedindo desculpas a todos esses estranhos na passagem, conforme eu flutuava para dentro e para fora de suas casas. Como se movimentar? Para se movimentar na forma astral, simplesmente, movimente-se. Não pense sobre o que estiver fazendo, apenas faça. Fique ciente de que o movimento é realizado pela sua mente. Você tem que direcionar a sua vontade para o movimento, a fim de mudar de direção, e para parar. Este é o melhor conselho que eu posso lhe dar sobre isso. Realmente tem que ser aprendido praticando. Divirta-se. Quando você tiver aprendido a movimentação básica, não tente nada muito ambicioso por enquanto. Permaneça próximo à superfície e aprenda em movimentar-se em sua área local primeiro. Pratique a variação da velocidade até que você ganhe algum controle sobre ela. Aprendendo a voar. Aprenda a voar da mesma maneira que aprendeu a se movimentar, usando a sua mente. No início você pode encontrar algo muito parecido com a gravidade lhe afetando. Você pode permanecer no ar apenas para descobrir-se lentamente voltando de novo para a Terra. Se você perseverar, você se encontrará movendo-se em uma série de pequenos saltos de voo. Isso é causado parcialmente pelo hábito e parcialmente pelo problema básico de movimentação em geral. Você cai de volta à Terra quando o seu movimento causando ação mental hesita. Isso faz com que o seu ímpeto de voo pare e o hábito de gravidade então o puxa de volta para baixo. Você pode encontrar-se, como eu fiz, tentando voar descendo uma rua e pulando no ar. Isso não é necessário. Concentre a sua vontade a fim de flutuar para cima no ar.
Então use a sua vontade para realizar o movimento, igual à movimentação básica. Não há nenhuma gravidade lhe afetando na forma astral. Convença-se disso e você estará voando na mesma hora. Velocidade. As três velocidades como definidas por S. Mudon, e comumente aceitas, são apenas um guia básico. Elas são: 1. Velocidade de caminhada. 2. Velocidade de um carro. 3. Viagem instantânea. 32. Eu penso que essas três velocidades foram um sinal de tempos passados. Essas teriam sido os únicos tipos de velocidade conhecidos pela maioria das pessoas. Hoje, filmes, jogos de computador e viagens aéreas prepararam completamente as nossas mentes para aceitar velocidades muito maiores. Com prática e bom controle mental, você pode variar a sua velocidade à vontade, desde a velocidade de caminhada até a velocidade supersônica. Esse é um grande problema para o iniciante. Entretanto, o controle da direção e da velocidade tem muito a ver com quanto a projeção é estável e quão experiente você é em aplicar a sua vontade a um movimento. Viagem instantânea. É geralmente aceite que, se você puder visualizar um destino, você poderá se projetar lá instantaneamente, na velocidade do pensamento. Eu descobri que isso é altamente inconfiável. Eu descobri que esse método instantâneo usualmente lhe projeta diretamente para uma localização subjetiva criada pela visualização de seu destino. Você pode parecer estar em seu destino, mas você irá usualmente descobrir muitas discrepâncias entre a localização real e o local onde está. A viagem instantânea é muito semelhante à projeção em realidade virtual. Utilizando seus poderes de visualização para viajar, você não viajará realmente. Você criará uma cópia subjetiva de um destino e entrará nela. Viagem de longa distância. Eu descobri que é mais confiável seguir a superfície para a projeção de curta ou média distância, de até algumas milhas. Uma milha igual a 1,609 km. Mesmo isso pode ser difícil porque é fácil cair no efeito Alice enquanto você viaja. Tudo que você tem que fazer é perder a concentração uma vez e você irá para um plano de sonho. Controle mental estrito deve ser mantido todas as vezes quando estiver viajando em tempo real. Realmente não é prático seguir a superfície para uma longa distância. Por exemplo, um país no outro lado do mundo está a 12.000 milhas de distância. Você precisaria viajar a, aproximadamente, 64 vezes a velocidade do som para chegar lá em 15 minutos. A essa velocidade toda na atmosfera, tudo parece uma mancha visual e as nuvens e as características da superfície causam desorientação e uma mudança correspondente de realidade. Qualquer aspecto objetivo em tempo real da projeção será então perdido. Nota: novatos em projeção normalmente só conseguem manter-se em tempo real por apenas alguns minutos. Consequentemente, qualquer viagem de longa distância está limitada pela parte em tempo real da projeção. Para viajar uma longa distância você precisa estudar geografia. Você tem que ser capaz de reconhecer continentes, oceanos, países, estados e cidades. Você também precisa estudar o mapa da sua área-alvo e perceber quaisquer referências em terra. Para fazer projeção lá, após isso estar memorizado, você deve entrar em órbita e reentrar na atmosfera sobre seu destino. Conforme você alcance a Terra, você deve ajustar sua aproximação e procurar as características geológicas e as referências em Terra ao redor de seu destino. Orbitando a Terra. Entrar em órbita é um pouco mais difícil do que parece.
Subir até lá é fácil, você simplesmente vai direto para cima, mas parar quando você chega alto o suficiente é difícil. A maioria das pessoas, eu incluso, tendem a sair do sistema solar, às vezes para fora da galáxia. Para evitar isso, é importante controlar a sua velocidade durante a ascensão. É mais fácil fazer projeção até a Lua primeiro, como uma forma de entrar em órbita. Isso lhe dá um grande alvo visual para o qual você pode fazer projeção em instantes. Uma vez lá, é apenas uma questão de se aproximar de volta para a Terra, entrar em órbita, e circundá-la até que você esteja sobre o seu alvo. No espaço, longe da atmosfera, não há problemas com o aspecto visual criado pela velocidade. Até onde você pode ir? Não existem limites quanto à distância, destino ou velocidade. Você pode viajar até a galáxia mais distante. A velocidade do pensamento é infinita. É como dobrar o espaço e mover sem se mover. Se você pode ver algo, você pode estar lá, tão rápido quanto isso. Em comparação, a velocidade da luz seria como a de uma lesma. Eu frequentemente vou para o espaço profundo, onde as galáxias são apenas pequenas manchas na distância, para pensar e meditar. Isso é fácil, mas o truque é retornar para uma reentrada consciente. A não ser que você tenha um bom conhecimento de astronomia, que eu não tenho, isso é difícil. Seguir o cordão de prata, se você puder ver não é prático naquela velocidade, embora ele lhe dê uma direção básica para seguir. 33. Para retornar de uma projeção de longa distância, sintonize no seu corpo e fique consciente dele. Então tente mover alguma parte de seu corpo físico, exemplo, um dedo do pé ou da mão. Isso o fará retornar a seu corpo, e terminará a projeção com todas as lembranças da experiência fora do corpo. Vento futuro. Existe um estranho fenômeno ao qual estará sujeito, de tempos em tempos, enquanto estiver fazendo projeção. Eu o chamo de vento futuro. Você estará tendo uma experiência fora do corpo em algum lugar, se preocupando com seus próprios problemas, quando subitamente você sentirá uma força irresistível. Você se sentirá sendo movido contra a própria vontade, usualmente para trás, por essa força. Você pode lutar com ela por algum tempo, mas ela ficará mais forte até que você seja puxado por ela. Sobre os telhados das casas, para cima no céu para o futuro. Então, após um momento, você descerá para um lugar diferente, em um tempo diferente. Frequentemente será algum lugar mundano, talvez um ambiente doméstico de algum tipo. Você será solto lá e deixado para perambular, confuso. Você pode encontrar pessoas que você não conhece ainda, e elas estarão tão confusas quanto você. Ela pode ser uma cena real de sua vida futura, pode ser uma visão simbólica, ou uma mistura de ambos. Você pode ser um espectador invisível para essa cena, ou pode se misturar com seu eu futuro, e enxergar através de seus olhos futuros por um instante. Ela também pode ser uma cena de um evento futuro importante. Poderia ser um desastre, natural ou não, ou algo incomum ou excitante no cenário mundial. Esses tipos de eventos geralmente têm muita energia envolvendo-os. Isso pode ser parte do motivo para a visão. As únicas explicações que eu posso dar para isso são: a intervenção de seu eu superior. Por algum motivo ele decide que agora é a hora de lhe mostrar algo de seu futuro. Interferência da clarividência. Seu chakra da testa se tornou clarividente e sintonizou em um ambiente futuro. Seu ponto de consciência é pego por essa visão e projetado para dentro dela. Uma combinação de ambos acima, isto é o mais lógico. Visões simbólicas.
Há um outro aspecto deste evento que é muito similar ao acima, mas a visão que você experimenta é simbólica, ou tem um aspecto simbólico, ao invés de um evento ou cena futura real. Nota: eu gostaria de avisá-lo sobre o aspecto simbólico das visões. Se você não entender a natureza do simbolismo, ele pode causar grande mal à sua vida. Este aviso se aplica a todas as visões clarividentes em geral, experimentadas na forma astral ou não. Por exemplo, você é levado, pelo vento futuro, para uma cena na qual você se vê ganhando muito dinheiro. Você está sentado em uma mesa verificando seu ticket da lotaria com os resultados. Você vê que o dinheiro do prêmio é 18 milhões. Você verifica seus números, ou ticket, e descobre que você tem o ticket vencedor. Você sente toda a excitação, a adrenalina, sonhos de riqueza vêm preenchendo a sua mente e seu coração bate com excitação. Após essa visão, você começa a comprar lotes de tickets. Você também começa a tomar decisões que afetam a sua vida com um tipo de atitude quando o dinheiro chegar. Isso pode causar danos irreparáveis à sua vida. Você perde sua direção, sua iniciativa, a sua ambição, ESP. Você para de tentar. Isso cria um sistema de crença em você, uma crença de que tudo lhe será dado, com